Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 232 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 655, 656 e 657 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito dos juízes de trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 655, consolidado, que os juízes do trabalho e os juízes substitutos tomarão posse do cargo perante o presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Portanto, o artigo 655, consolidado, vem a espancar de uma vez por todas, em seu caput, a situação da competência para dar posse do cargo aos juízes do trabalho e aos juízes substitutos, determinando que essa competência para dar posse a esses juízes pertence ao presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Aí nós acentuamos que cai por terra aquela tese da possibilidade de haver essa posse perante os presidentes dos tribunais de justiça, como estabeleciam os artigos que nós estudamos nas aulas anteriores à presente. Portanto, essa competência é única e exclusivamente do presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição, onde os juízes do trabalho e os juízes substitutos tomarão posse dos seus cargos. Nos diz ainda o artigo 655, consolidado, em seu parágrafo 1º, que nos estados em que não houver sede dos tribunais regionais, a posse dar-se-á perante o Tribunal de Justiça, representado por seu presidente, que remeterá o respectivo termo ao presidente do Tribunal Regional da Jurisdição do empossado. Não é possível mais a aplicação prática do parágrafo 1º desse artigo 655 consolidado, justamente pelo que nos diz o caput deste presente artigo, e também pela autonomia dos tribunais que têm liberdade para estatuir sobre as suas representações. Portanto, como já havíamos antecipado no início dessa nossa aula de número 232 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, os juízes do trabalho e os juízes substitutos do trabalho
tomarão posse exclusivamente perante o presidente do tribunal da respectiva jurisdição. Como também já alinhavamos em nossas aulas anteriores, não há mais estados fora da jurisdição dos tribunais regionais do trabalho, porque ainda que não haja a sede em todos os estados, a jurisdição dos tribunais regionais do trabalho acaba por atingir a todas as unidades da República Federativa e, portanto, ainda que não tenha sede no estado em que os juízes do trabalho e os juízes substitutos do trabalho tomarão posse, essa caberá ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Assim, temos, por exemplo, o tribunal que abrange Goiás e o respectivo estado que foi dividido do mesmo, ou seja, o estado do Tocantins. Quando os juízes do trabalho e os juízes substitutos tomarem posse no Tocantins, a jurisdição para dar posse a esses juízes do trabalho será a do presidente do Tribunal Regional da 10ª Região. Portanto, os juízes do trabalho e os juízes substitutos, alinhavados para o estado do Tocantins, tomarão posse perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Nos diz ainda o artigo 655 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 2º, que nos territórios a posse dar-se-á perante juiz de direito da capital, que procederá na fórmula prevista no parágrafo 1º. Nesse caso do parágrafo 2º do artigo 655, temos que analisá-lo com base na existência da composição da Justiça do Trabalho à época que ele veio a lume. Naquela época, haviam poucos tribunais regionais e, portanto, os estados onde não havia sede desses tribunais e nem jurisdição sobre eles, tinha a possibilidade de ter que se fazer a posse desses juízes do trabalho e juízes substitutos perante o Tribunal de Justiça do Estado. No caso dos territórios, a posse se daria perante o juiz de direito da capital daquele território, que procederia na fórmula prevista no parágrafo 1º, ou seja, ele remeteria o respectivo termo de posse ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Ocorre que os tribunais, com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, foram completamente extintos e foram transformados em estados, não havendo mais territórios na estrutura organizacional da República Federativa do Brasil. A Constituição Federal de 1988, portanto, aboliu os últimos territórios, transformando-os em estados que eram os territórios de Roraima e do Amapá. O território de Rondônia já tinha se transformado em estado anteriormente à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, portanto, os últimos territórios eram mesmos
o de Roraima e do Amapá. Com esse advento, acabaram-se os territórios na construção organizacional da República Federativa do Brasil e, portanto, esse parágrafo 2º do artigo 655 não tem mais validade no cenário jusoperário brasileiro. Então, não há que se preocupar com os seus termos, porque já não faz mais parte do universo jusoperário brasileiro. Nos diz o artigo 656 da Consolidação das Leis do Trabalho que o juiz do trabalho substituto, sempre que não estiver substituindo o titular da vara, poderá ser designado para atuar em outras. Então, o juiz substituto, ele não está vinculado a nenhuma vara do trabalho específica. E se ele não estiver substituindo o titular em alguma vara, poderá, portanto, ser designado para atuar em outras varas do trabalho, coisa bastante comum que nós vemos com frequência nos corredores das varas do trabalho do Brasil inteiro. Então, o juiz de trabalho substituto é preciso recordar sempre que ele não está vinculado a nenhuma vara do trabalho específica. E quando ele não estiver designado para substituir o titular de alguma vara, ele pode ser levado a essa designação para atuar em quaisquer outras varas de todo ao Tribunal Regional do Trabalho, onde ele estiver estritamente vinculado. Diz o parágrafo 1º do artigo 656 da Consolidação das Leis do Trabalho que, para o fim mencionado no caput desse artigo, portanto, para promover a substituição do juiz do trabalho substituto em relação a algum titular de vara, o território da região poderá ser dividido em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou mais varas do trabalho, a juízo do Tribunal Regional respectivo. Portanto, para o parágrafo 1º do artigo 656 da Consolidação das Leis do Trabalho, o tribunal poderá dividir a sua região em determinadas zonas e aplicar a substituição daqueles juízes do trabalho substituto em relação a cada uma das regiões, que pode compreender a jurisdição de uma ou mais varas do trabalho, sempre que for de bom alvitre decidido pelo Tribunal Regional respectivo. Assim, poder-se-á evitar, por exemplo, o trânsito de juízes do trabalho entre varas muito distantes umas das outras, que implicaria mudança radical de toda a vida do juiz. E para evitar esse tipo de coisa, cada juiz pode ser vinculado a uma zona respectiva e circular, quando substituto, por todas as varas existentes naquela situação regionalizada. Portanto, os tribunais normalmente atuam nesse sentido e pedem, com base no artigo 656, parágrafo 1º, que o juiz substituto do trabalho se organize com relação à sua competência, à sua designação, para substituir os juízes do trabalho que são titulares dentro daquela região específica.
Nos diz ainda o artigo 656, dessa feita no seu parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que a designação referida no caput desse artigo será atribuição do juiz-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou não havendo disposição regimental específica de quem esse indicar. Aqui uma importante informação que deve ser sempre levada ao pensamento quando se vem analisar os artigos seletistas, principalmente nesse artigo 656, parágrafo 2º. Quando ele diz que a designação referida no caput, ou seja, aquela designação para que o juiz do trabalho substituto, ou como nós entendemos melhor, juiz substituto do trabalho, seja designado para atuar em determinada vara do trabalho em substituição ao juiz titular da mesma, será atribuição do juiz-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, quer dizer, atribuição do desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho, porque a nível de 2º grau e de grau superior, as nomenclaturas não são as mesmas da Justiça de grau 1º, ou seja, somente aqueles participantes, magistrados, pertencentes à Justiça de 1º grau são denominados de juízes. No 2º grau, ou seja, nos tribunais regionais do trabalho, o termo designativo do magistrado é desembargador. E nos termos do Tribunal Superior do Trabalho, o termo específico é de ministro. Portanto, o parágrafo 2º do artigo 656 da Consolidação das Leis do Trabalho tem que ser entendido e estudado com base nessas novas nomenclaturas, já que a nomenclatura apresentada por ele é desatualizada com relação à estrutura dos tribunais e da própria justiça especializada do trabalho. Nesse sentido, a designação referida no caput desse artigo, ou seja, do juiz substituto do trabalho para atuar em determinada vara em substituição do juiz titular, e mesmo para atuar junto ao tribunal, será atribuição do desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou, não havendo disposição regimental específica, de quem esse indicar. Portanto, aqui é a outra situação. Ainda que o juiz substituto do trabalho tenha sido apresentado a designação para o desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a que ele esteja subsumido, pode esse desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho ter designado esta atribuição para outra pessoa, indicando para que a mesma possa proceder a essas designações em seu lugar ou em seu nome, que normalmente, nesse caso, é designado outro desembargador pertencente àquele mesmo Tribunal Regional do Trabalho, que fará as vezes do desembargador presidente do tribunal para designar a atuação dos juízes substitutos do trabalho. Nos diz ainda o artigo 656 da Consolidação das Leis do Trabalho,
dessa feita em seu parágrafo 3º, que os juízes do trabalho substitutos, quando designados ou estiverem substituindo os titulares das varas do trabalho, perceberão os vencimentos destes. Portanto, os juízes do trabalho substitutos, quando estiverem nessa substituição de titulares das varas do trabalho, perceberão os vencimentos destes. Então, sempre que o juiz substituto do trabalho estiver promovendo a substituição de algum titular das varas de trabalho, ele terá direito a receber os vencimentos destes, que normalmente são superiores, porque a titularidade ela só é alcançada após algum tempo da prática como juiz do trabalho substituto e, portanto, há uma gradação de vencimento por causa dessa situação. Portanto, o juiz titular ele recebe valores superiores aos juízes substitutos do trabalho. Mas toda vez que o juiz substituto do trabalho estiver substituindo o titular da vara do trabalho, ele naquele período terá direito a perceber os vencimentos deste. Nos diz o artigo 656, dessa feita em seu parágrafo 4º, que o juiz-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou não havendo disposição regimental específica, quem esse indicar, fará a lotação e a movimentação dos juízes substitutos do trabalho entre as diferentes zonas da região, na hipótese de terem sido criadas na forma do parágrafo 1º desse artigo. Aqui cabe a mesma observação que esse parágrafo 4º do artigo 656 consolidado utiliza o termo de juiz-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que não é mais usual, já que os membros dos tribunais regionais do trabalho são denominados desembargadores e, portanto, o termo juiz é afeito apenas e tão somente às esferas de grau primeiro. Portanto, o desembargador-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou não havendo disposição regimental específica, ou seja, se não houver uma disposição regimental específica indicando outra modalidade de atuação, ele poderá indicar algum outro servidor, juiz, desembargador ou não, normalmente os desembargadores, que o desembargador-presidente do Tribunal Regional do Trabalho indica para esse tipo de atuação, fará a lotação e a movimentação dos juízes substitutos do trabalho entre as diferentes zonas da região, na hipótese de terem sido criadas novas regiões ou que tiverem sido criadas as regiões na forma do parágrafo 1º desse artigo. Pode ser, como nós já vimos, que é uma faculdade do Tribunal Regional do Trabalho dividir a sua região em zonas de atuação, mas não é uma obrigação do Tribunal Regional do Trabalho dividir a região em zonas. Mas se isso for feito, quando houver a criação dessas zonas, o desembargador-presidente do Tribunal Regional do Trabalho fará a lotação e a movimentação dos juízes substitutos do trabalho entre as diferentes zonas da região. Ainda nesse mesmo sentido, o desembargador-presidente do Tribunal do Trabalho poderá, não havendo disposição regimental específica encontrada, indicar
quem fará a lotação e a movimentação dos juízes substitutos do trabalho entre as diferentes zonas da região. Nos diz o artigo 657 da Consolidação das Leis do Trabalho que os juízes do trabalho e os juízes substitutos do trabalho perceberão a remuneração ou os vencimentos fixados em lei. Aqui o artigo 657 da Consolidação das Leis do Trabalho anuncia a nós o óbvio, porque os juízes do trabalho e os juízes substitutos do trabalho, que nós já dissemos que, a nosso ver, todos são juízes do trabalho, titulares ou substitutos, todos são juízes do trabalho, perceberão a remuneração ou os vencimentos que a lei fixar. Portanto, não havendo fixação em lei, o que nos parece ser inadequado, já que existem as leis que estabelecem a remuneração ou os vencimentos a serem percebidos pelos juízes do trabalho, tanto na esfera dos titulares quanto na dos substitutos. Portanto, a remuneração ou os vencimentos serão fixados em lei. Essas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês nessa nossa aula de número 232 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.